Estamos de volta com o WW e com o Lorival Santana, que voltou de férias, né, Lori? Descansou, né? Prazer estar de volta. Prazer é todo nosso. Bom, gente, vamos falar de Argentina. Após enfrentar o primeiro dia de protestos, o presidente argentino Javier Milei anunciou há pouco um mega decreto com 300 reformas para desregular a economia argentina. A repórter Luciana Tadeu tem os detalhes. Em uma mensagem de cerca de 20 minutos, transmitida por Rede Nacional de Rádio e Televisão, o presidente Javier Milei anunciou um decreto de necessidade e urgência com 300 reformas para desregular a economia argentina. Ele citou 30 delas, entre as quais está o fim da lei de aluguéis, que, segundo ele, vai fazer que o mercado imobiliário volte a funcionar na Argentina. Ele também anunciou o fim da lei de abastecimento, segundo a qual o governo pode estabelecer preços máximos de produtos, e o fim da lei de prateleiras, segundo a qual os supermercados precisam colocar os produtos de preço mais barato no centro das prateleiras e precisam sempre oferecer produtos produzidos nacionalmente. Ele também anunciou o fim da lei de compras nacionais, segundo a qual o governo precisa priorizar produtos produzidos na Argentina. Entre as medidas também está a cessão parcial ou total do pacote acionário da companhia aérea Aerolíneas Argentinas e a modificação do Código Civil e Comercial para reforçar o princípio da liberdade contratual entre as partes. As medidas anunciadas por Milei podem ser rejeitadas se houver maioria, tanto na Câmara de Deputados como no Senado. Mais cedo houve uma manifestação de organizações de esquerda aqui no centro de Buenos Aires. Apesar do ambiente de tensão pelas ameaças dos últimos dias de que o governo retiraria benefícios sociais de quem bloqueasse ruas e que identificaria os participantes desses bloqueios por reconhecimento facial com fotos e drones, o protesto transcorreu pacificamente. Lorival Santana, de certa maneira ele está implementando, né? Dá para o que ele prometeu, né? Não Exato. tem estelionato, né? Não tem estelionato eleitoral. Ele apertou o botão de reset, né? Ele reconfigurou. Sabe quando apaga assim, o celular, dá aquele medo, né? Apaga toda a informação e aí você reconfigura. Agora você põe lá o login do Javier Milei, é uma outra Argentina. Não, eu acho interessante que eles têm a experiência do Macri, que fez uma implementação de medidas do gradualismo. Exato. E eles observam aquilo, não deu certo, porque o Macri não foi reeleito, e ele tenta ir com choque, né? O Macri foi criticado pelo excesso de gradualismo, né? Principalmente o Banco Central do Macri, do qual o Luiz Caputo participou, inclusive, que é o ministro da Economia, mas as pessoas aprendem, né? Com os próprios erros e tal, acabou tendo que elevar muito o juro por não ter elevado na hora certa e assim por diante acabou. Mas veja, são medidas difíceis de digerir pela sua amplitude, inclusive porque o anúncio foi bastante vago, são itens, são tópicos, 30 tópicos do que ele disse que são um total de 300. E os tópicos mesmo não são detalhes, por exemplo, reforma trabalhista, o que quer dizer isso, né? E toca nas questões constitucionais, quer dizer, ele está legislando por decreto de necessidade de urgência, que de acordo com a Constituição não pode mexer em questão tributária, não pode mexer em questão eleitoral e nem em questão penal. Tributária ele está mexendo. Como a Luciana disse, sendo decreto, se ele for rejeitado pelas duas casas, ele cai. Se for rejeitado só por uma casa, é mantido. Mas a própria Suprema Corte pode derrubar se sentir que não há uma urgência. Existe essa questão mais subjetiva também. É urgente, né, a questão das privatizações, tem uma série de coisas ali que não parecem urgentes, né? Por exemplo, acabar com o sistema de produção de medicamentos estatal, né? Tem uma extremada desestatização. O que você colocaria como marca nesses 10 dias? O que deu para sacar do Milei nesses 10 dias? Bem, que ele realmente acredita, né, nessa fórmula, e que é uma fórmula que é um pouco consensual entre os economistas, pelo menos os mais ortodoxos, de que você tem que cortar os gastos
e você tem que desregulamentar, deixar a economia, as forças privadas, a iniciativa privada, atuar. Só que, geralmente, tem que ser gradual isso, porque você desmonta, por exemplo, a questão dos preços, né? Os preços são regulados, são controlados e tal, numa inflação galopante. A regulação dos preços, nós sabemos muito bem, por experiência própria, que ela acaba alimentando a inflação, né? Leva à especulação, leva aqueles sobrepreços, né? Mas, por outro lado, ela é um pouco necessária também quando há um descontrole total, uma inércia inflacionária. Assim, então, ele foi lá e puxou o fio, né? Assim, e fez assim, e o carretel agora está girando. Sim. E ninguém sabe o que vai dar essa história, né? Berival, no segundo turno, não foi consenso na coalizão Juntos pela Mudança o apoio ao Milei. Houve ali, se não me engano, só as duas grandes lideranças ali, que eram o Macri e a Patrícia Burch, apoiaram ele. Agora que ele venceu a eleição, existe ali um consenso dessa base da coalizão em apoiar todas as medidas ou ele está tendo dificuldade para convencer a própria direita mais moderada? Ele fez aquilo que eu falava que todo presidente faz na Argentina, que é convocar os governadores de províncias, né? Ontem ele fez uma reunião com os governadores ou representantes dos governadores das 24 províncias exatamente para isso, para angariar esse apoio, porque os governadores dependem muito do governo central, né? É uma federação com muito menos autonomia do que a do Brasil, né? Com muito menos verbas orçamentárias carimbadas e assim por diante. Por outro lado, eles disseram que houve um consenso em relação à necessidade de combater o déficit fiscal. Isso é bom para o Milei, porque é isso que ele está atacando. E aí, o que ele precisa fazer? De fato, como ele não tem o apoio total do Juntos pela Mudança, e mesmo que ele tivesse, seria uma maioria muito estreita ou nenhuma maioria, ele precisa atrair justicialistas, pessoal peronista, mas menos radical, porque o peronismo é um saco de gatos, né? Então, pessoal mais de centro do peronismo e tal, atraí-los para tentar compor essa maioria. E aí tem esses dois aspectos, quer dizer, se a Suprema Corte não derruba os decretos, ou uma parte dos decretos, aí esses decretos precisam ser aprovados pelo menos na Câmara ou no Senado. E aquilo que ele precisa, e ele prometeu que vai mandar em caráter de urgência, inclusive convocando o Congresso, tirando o Congresso do recesso, para votar leis também, que ele sente que precisa disso para manter a estabilidade desse processo, né? A robustez política do processo e tal. Mas é um negócio tão avassalador que na Argentina, neste momento, ninguém sabe qual vai ser o resultado econômico e o resultado político. Então, o resultado político é bem questionável, né? Eu sempre fiquei, de todo esse aprendizado de Argentina neste ano, né? No meu caso, como repórter de política brasileira, essa coisa da força do peronismo, né? E como os presidentes antiperonistas, eu falei várias vezes e sempre falo, acabaram caindo ou se dando mal, né? O Raul Alfonsín entregou, Fernando de la Rúa renunciou, e o Maurício Macri não foi reeleito. Hoje teve uma manifestação, uma convocação, que foi considerada, pelo que eu estava lendo nos jornais, do Clarín, no La Nación, assim, abaixo da expectativa. Sim. Agora, minha dúvida, ela foi abaixo da expectativa pelas medidas de ordem determinadas pelo governo Milei, ou porque a oposição não está com esse apoio todo e há um apoio majoritário ainda, pelo menos nessa largada, ao novo presidente? Esse apoio, a eleição acabou de acontecer, ele teve 56% dos votos. As primeiras medidas, as 10 medidas anunciadas no dia 10, no dia da posse, não foram tão drásticas no sentido social, pelo contrário, duas delas aumentavam os valores dos benefícios para as famílias, dos benefícios para os trabalhadores. Então houve o assopro, né? Tem a mordida e o assopro e tal, houve esse assopro também, então por isso, e eles estavam sob o impacto daquelas 10 primeiras medidas que não foram tão drásticas e cujos efeitos ruins, digamos assim, impopulares, ainda não se materializaram. Agora, hoje, essas medidas de hoje, elas sim,
tem muita coisa impopular ali, essa questão dos aluguéis, uma série de coisas que protegiam um pouquinho do poder aquisitivo no meio do caos hiperinflacionário. Então, a esquerda está tentando aumentar a sua mobilização e nós vamos ouvir falar bastante da esquerda e dos manifestantes nas próximas semanas. Pedro? Eu fiquei curioso para saber se houve algum tipo de repercussão numa primeira medida que ele anunciou, que foi mudar a legislação para colocar a irmã dele no cargo, num gesto absolutamente nepotista. E sobre isso aqui os bolsonaristas mileizistas fizeram um silêncio ensurdecedor, né? Mas lá aparentemente não teve nenhuma repercussão maior, né? É verdade. Existem coisas assim, ele apareceu de farda, né? De farda militar em Bahia Blanca, que teve um problema lá de 12 mortos por causa de enchentes e tal. Essas coisas que acabam chamando a atenção de quem está aqui numa situação um pouco mais confortável. Sim. A dor não está aqui, né? A dor argentina, nós temos outras dores, mas a dor dos argentinos está lá, então a gente chama mais atenção para algumas coisas, mas os argentinos, eles estão realmente focados na própria sobrevivência. Agora também esse caso da nomeação da irmã, a irmã era uma peça-chave, né? Não é uma nomeação, assim, um nepotismo clássico, né? Era um nepotismo, vamos dizer assim, era a nomeação da irmã, mas a irmã era a mentora, né? A construtora, a chefe da campanha, né? Ela tinha uma mentora. Não era intelectual. uma questão clássica aqui que a gente vê no Brasil diversas vezes acontecendo, não é isso? E ele não é casado, né? Então não tem uma primeira dama, né? Então poderia passar por aí. Não quero julgar, realmente. Ele está sendo acusado de, na verdade, favorecer as castas. De que ele diz que é contra a casta, né? Sim. E que essas medidas, elas atingiram a classe trabalhadora e a classe média e não as castas. Essa é uma crítica que existe, que a esquerda está fazendo hoje. Agora, só para arrematar, para a gente terminar bem brevemente, Lorival, você prevê a oposição crescendo nas ruas. Você apostaria num tensionamento político pelo pacote todo que ele vem implementando. Não tenho a menor dúvida. Hoje, de fato, as medidas, o protocolo anti-piquetes da Patrícia Bullrich, que é a ministra da Segurança Nacional, funcionou bem. Não conseguiram, né, que fossem interditadas as ruas importantes de Buenos Aires e tal. Então, foi um sucesso hoje. Realmente, o governo ganhou hoje, mas essa história não termina aqui. Lorival, muito obrigado, bem-vindo de volta, viu? Prazer. Você também, Pedro, pela ajuda hoje, participação. E o WW termina aqui. Boa noite e até amanhã.